nesse pequeno passeio pelo assunto, você já resvalou os riscos da atividade física e de quem se dedica a ela. Bom, ninguém vai negar que é importante se dedicar à atividade física hoje, numa época em que tudo leva ao sedentarismo, né? Teletrabalho, o nosso carro está ali, a gente está ali confortavelmente no carro, tudo leva a você ficar parado hoje, né? Muitos jovens, por outro lado, também estão um pouco confusos em relação à vocação e acabam tentando encontrar aquilo que querem, por exemplo, na musculação, nas academias. Você percebe que algumas pessoas não vão encontrar ali, na musculação e nas academias, aquilo que estão indo lá buscar, ou, de qualquer modo, aquilo é válido? A academia é um fenômeno, né, Bruno? Ele é um fenômeno que começa em 2000. O Brasil ele se torna o segundo país em fitness no mundo, apesar de ser metade da população dos Estados Unidos. Por que aconteceu isso naquela ocasião? Justamente por causa da rede social. Então, o que eu te falo? E aí eu preciso recitar os filósofos da nossa época, né? Que são, né, além das pessoas literadas, são as pessoas pensantes, né? Eu adoro o rap brasileiro. E tem uma música do Leandro, que você conhece como Emicida, que ele fala: o holofote é o novo ópio. E quando você criou a rede social, você socializou o holofote. Você deu holofote para todo mundo. E o que aconteceu com as pessoas? Elas perceberam que se elas tivessem um físico mais exuberante, elas criariam uma curiosidade em relação a elas. E Os voz, olhares, né? Exatamente. E voz foi dada a essas pessoas. E muitas pessoas que tinham muitas coisas legais para falar e para ensinar, elas tiveram uma voz aumentada e se tornaram muito conhecidas. Do mesmo jeito que pessoas que não tinham nada para falar, elas acabaram se tornando conhecidas também. Ao mesmo tempo que outras pessoas, elas enxergaram que aquela exposição, ela podia ser transformada num produto. E esse produto em ganho financeiro. E isso fez com que as pessoas elas almejassem algumas coisas oriundas da atividade física. Ninguém mais precisa ser campeão da Olimpíada para poder ser um, entre aspas, formador de opinião. Né? Hoje você olha para um nadador que compete a cada 4 anos numa Olimpíada para você se espelhar, para você fazer a sua vida. Não, ele compete a cada 4 anos. Eu prefiro olhar aquele sujeito lá que tem o abdômen trincado, que tá lá, ó, que legal, tirou mais uma foto, nossa, que físico legal. Que muitas vezes não é tão real assim. Existe uma produção, existe um cuidado, existe uma fotografia, né? Existe uma elaboração. E para quê? Para te vender alguma coisa. Eu te falo isso porque houve um documentário falando de rede social e isso no exercício físico é muito claro, né? Quando você tem acesso a um determinado tipo de serviço, que ele é de graça, ele não é de graça. O produto é você. E aí o que você vê? Você vê uma série de pessoas tratando seus, entre aspas, seguidores, né, como produto. O que me chateia. E é o que me fala que eu acredito que esse modelo de rede social, ele não vai durar muito. Olha só os lançamentos, né? Cada hora as pessoas... a regra do lançamento é a química do lançamento. E hoje você tem pessoas que fizeram o curso com as pessoas que fizeram o curso, com as pessoas que fizeram o curso do lançamento, com o cara que fez o primeiro lançamento. E eu sou um expert. Isso é uma pirâmide, né? Praticamente aquele esquema de pirâmide. Exatamente. Aí você vai ver 7 dígitos em tantos dias. Não. Eu tenho um grande amigo, o Ícaro de Carvalho, e ele fala para mim, ele fala: Paulo, você fala isso tudo contra o que é o marketing. Você faz live todo dia, você fala palavrão, você dá bronca nas pessoas, você alisa uma pessoa e agrada uma pessoa que você não consegue ver, você fala uma coisa... Sabe, não dá para entender você. E eu falo para ele assim, cara, mas eu não sou para ser compreendido. Porque nem sempre você compreende o seu amigo. E aí o que eu falo para minha rede? Eu não entendo os seguidores, sabe, Bruno? O que eu entendo é que a rede social, quando ela traz esse holofote, ela trouxe essa coisa muito ruim, que é vamos transformar as pessoas em produtos e vamos comercializar a atenção delas. Que é isso. Mas ela trouxe uma coisa muito boa. Ela trouxe uma nova modalidade de aproximação, que é a aproximação digital. Então existem pessoas que entenderam isso dessa forma. O que acontece? A gente tinha lá na década de 80, 90, não sei se você tem minha idade, mas a gente tinha... Exatamente a sua idade. Você nasceu em julho de 79, eu nasci em março. Isso. Olha só. Você lembra do Pen Pal?
amigo de caneta? Sim. Você escrevia Escrevia. carta. Era o seu amigo. Bom, isso era uma modalidade de amizade. Essa modalidade de amizade, ela tinha regras. Regras. Você não pode abraçar, você não pode tocar se a pessoa está longe de você, então você tem que fazer com palavras aquilo que você fazia com atos. E muita gente, inclusive, aprendeu a escrever e se comunicar por causa disso. Hoje, você tem uma mídia digital que faz isso. Então você tem uma nova modalidade de amizade. Você não pode tocar, você não pode abraçar, mas você pode conversar. Outra, a mídia digital, ela mudou. Ela era antes unidirecional. Você emitia alguma coisa. Hoje você emite e recebe alguma coisa. Então você pode receber de volta esse feedback, que não é mais uma curtida. É um comentário, é um vídeo, é um direct. E é uma conversa, por exemplo, numa live, por exemplo, que a gente faz. Eu recebo perguntas, eu respondo perguntas. Então, o que eu criei? Parece até arrogante, né? Você me desculpa até o termo, mas para mim, né, o que me satisfazia? Eu queria ter uma companhia para fazer aeróbio comigo, porque cá entre nós eu acho muito chato. Eu peso 115 quilos, Bruno. Se eu tiver que correr na rua, minha canela ela vai estar doendo no primeiro quilômetro ou muito antes dele. Né? Se eu tiver que andar de bicicleta no meio da rua, eu vou parecer o Donkey Kong, né, em cima de uma bicicletinha. Não que eu não pareça hoje na minha ergométrica, mas, sabe, pelo menos eu não passo essa vergonha na frente de transeuntes, né, que já aconteceu, né. Então eu subo na minha bicicleta, eu fui conversando com uma pessoa, depois 10, depois 20, depois 100, depois 1000. Mas eu sempre conversei com pelo menos uma pessoa. E aí, é uma das coisas que a gente falou no Jordan Peterson, né? Sobre ele. Uma das regras principais. Fale a verdade. Ou pelo menos não minta. E o seu amigo digital que está aqui, ele pode não estar na sua frente. Mas ele já sabe quando você está querendo vender alguma coisa para ele. Ele saca, né? Ou um produto, ou uma postura, ou uma ideia. E quando ele percebeu que eu não queria vender nada para ele, ele chamou um amigo dele e falou assim: olha só esse cara aqui. E como que faz isso no dia a dia? Ué, você convida alguém para jantar com você. Como que faz na mídia digital? Você marca o fulano digital. Fulano, vem ver o Paulo Múzio aqui. E aí, de repente, vinha mais um, vinha mais um, vinha mais um. E o que acabou virando aquilo? Uma live que vai crescendo. Pessoas conhecidas assistem e que eu tive o privilégio de falar com elas. Pessoas que são ilustres desconhecidos, mas têm um carinho imenso e mandam mensagens que para mim são sensacionais. Por exemplo, eu adoro ver, eu me considero uma pessoa religiosa, eu sou católico, né? Não sou um católico fervoroso, praticante, mas eu vim da religião católica, né? E eu acho bonito a liturgia, eu acho bonito o cuidado, eu acho bonito a sobrevivência da igreja durante 2000 anos, sabe? Eu acho uma coisa que você tem que pelo menos respeitar. Poxa, cara, quem que sobrevive 2000 anos no mundo que a gente tá? Né? E eu acho muito legal quando a pessoa ela quer falar uma coisa muito sensível para você e ela tem esse cuidado. Ela virar para você e falar assim: Paulo, que Deus proteja você e sua família. Cara, o que pode ser mais verdadeiro que isso? E não só dentro dessa religião, mas, por exemplo, eu gosto muito de estudar religião, porque pessoas são comportamentos, Bruno. Então, no meu escritório, você entra lá, tem lá a Bíblia, o Torá, o Alcorão, tudo um do lado do outro. E o que é curioso? Todos dizem quase a mesma coisa em determinadas situações por comportamento, né? Variações objetivas, mas em relação a valores, né? Todos falam de valores. Aquilo não é um livro de ciência, aquilo é um livro de comportamento. Ele fala como era o comportamento das pessoas, o que é esperado de você. Né? E eu recebo, às vezes, das pessoas de outras religiões felicitações, desejos sinceros, e que me levaram, na verdade, até estudar de onde vinha aquilo e falar: poxa vida, né? Por que a gente lida com as coisas? Por que de repente, religião virou uma coisa que as pessoas elas decidiram usar como se fosse um adjetivo para determinar que você é um extremista? Né? Não é isso. O valor das pessoas é sempre o mesmo. Pode olhar, faça o bem, não faça o mal, não agride seu semelhante, reconheça o seu semelhante como se fosse o seu irmão. É ou não é?
Algum livro desse está falando assim, olha só, você tem que enganar sua mulher, você tem que enganar seu marido, você tem que roubar o seu amigo, né? Pode matar seu vizinho quando o Seja cachorro egoísta, dele... né? Seja muito egoísta, né? Exatamente. Pelo contrário, você vai entender, por exemplo, o que é o ser egoísta, né? Quando você vai ler, né, pessoas dessa época, quando você vai entender o que é Ayn Rand, o que é Steve Pinker, que são pessoas que falam, né, no sentido de que não é feio você pensar em você, né? E que até cria uma condição que a gente tem que pensar, né, que são as regras de ouro, né? Então Jesus Cristo no Sermão da Montanha falando, faça o bem. E de repente você começa a pensar que no mundo que a gente vive, eu não sei o que é bem para você, eu sei o que é bem para mim. E talvez o bem para mim, para você seja mal. Bruno, vem cá, vamos fazer 1 hora de bicicleta por dia e depois você vai treinar musculação para mim. Isso é bom para mim. Mas você provavelmente vai acabar exausto se você fizer o meu treino. E aí a gente começa a olhar de novo na história, mas me dá uma resposta. Aí você olha as regras de prata de Confúcio. Não faço mal. E por que não faço mal às vezes fica, né, na nossa cabeça? Porque é muito fácil você reconhecer o mal. E é mais fácil você não fazer algo do que você ativamente ter a proatividade de fazer algo. Olha no juramento hipocrático, né, o juramento que os médicos fazem quando eles se formam. Né? Do no harm. Primo non nocere. Né? Primeiro, não machuque. Né? É essa questão de você ver, através da religião, do comportamento humano, de como evoluiu, de como ele existe, de como ele acontece no dia a dia, que a gente começa a entender como é que a gente trata o nosso paciente. Que é uma pessoa que traz pra gente uma relação que é diferente de todas. Uma relação de confiança absoluta. Quantas pessoas você coloca sua vida na mão dela? Ó, essa é a minha vida, cuida. Sua mulher... seus filhos, não. Você coloca os seus filhos na sua mão. Né? Não foi escolha deles, né? Então, essas coisas, uma coisa simples, andar numa bicicletinha, tá? 1 hora por dia fazendo aeróbio. Eu consigo expandir isso, eu consigo conversar com gente, que é a minha satisfação.